Mais numerosos são os que estão conosco. Que frase, né? Dependendo da situação, soa até meio sem sentido, mas é sobre essa promessa incrível que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar numa história que nos ensina a ver muito além do que os nossos olhos conseguem enxergar. Sabe aquela sensação de beco sem saída, que não tem mais para onde correr? Quando a ansiedade, os desafios da faculdade, do trabalho ou até umas tretas internas parecem um exército gigante cercando a gente? Pois é, tem uma história bem antiga que fala exatamente sobre isso. Então vamos lá, vamos entrar nessa história. E olha, a primeira cena já começa com um pânico total. Uma ameaça real, visível e que com certeza dava um medo danado. O cenário era super tenso. O rei da Síria vivia tentando atacar Israel. Só que todos os seus planos secretos davam errado. Por quê? Porque Deus contava tudo para o profeta Eliseu, que, claro, avisava o rei de Israel. O rei sírio ficou furioso. E qual foi a ideia dele? Mandar um batalhão inteiro para capturar um único homem. Agora, imagina a cena. O ajudante de Eliseu acorda de boa, abre a janela e... pronto, a cidade inteira cercada. Cavalos, soldados, carros de guerra por todo lado. O grito dele é a reação mais humana possível. E agora? O que a gente vai fazer? Na cabeça dele, já era. Fim de jogo. E é aqui que a história dá uma virada genial. A gente percebe que a verdadeira batalha não era contra o exército lá fora, mas entre duas formas completamente diferentes de enxergar a mesmíssima situação. Olha só que contraste absurdo. De um lado, a visão do servo. Foco total na ameaça, no perigo, na derrota que parecia certa. Do outro, Eliseu, numa calma que não fazia o menor sentido, enxergando algo que mais ninguém via. A mesma realidade, duas perspectivas opostas. Isso já mostra pra gente que, muitas vezes, o que nos paralisa não é o problema, mas os óculos do medo que a gente usa para olhar para ele. E aí o Eliseu solta essa frase que, para o servo dele, deve ter soado como pura loucura. Fica tranquilo, porque tem mais gente com a gente do que com eles. O cara deve ter pensado, como assim? Só tô vendo nós dois aqui. Mas essa é uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Eliseu não estava negando o perigo, ele estava afirmando uma realidade espiritual muito, mas muito maior. Diante disso tudo, Eliseu não luta, não foge, não cria uma estratégia de guerra. Ele faz algo infinitamente mais poderoso. Ele ora. E presta atenção na simplicidade dessa oração. Ele não pediu para Deus destruir o exército. Ele não pediu para os problemas sumirem. Ele pediu por uma mudança de perspectiva. Ele pediu para que o amigo dele pudesse enxergar o que ele já estava vendo. E nesse momento, algo incrível acontece. Deus atende aquela oração tão simples e direta. E é como se a cortina do mundo natural se abrisse por um instante. E aqui vem a grande revelação. O jovem olha de novo e a paisagem é outra. Onde antes só tinha inimigos, agora ele via um exército celestial, de fogo, glorioso, cercando e protegendo Eliseu. O socorro de Deus não estava a caminho, ele já estava lá o tempo todo. Aquela visão não foi um truque de mágica, não. Foi só uma pequena amostra de uma verdade que é constante e extremamente poderosa. O que o servo viu foi a hoste celestial, o exército do Senhor. E o mais legal é que a Bíblia nos mostra que essa proteção não foi um evento exclusivo para Eliseu. É uma promessa para todos que confiam em Deus. Existe até um nome técnico para esse tipo de evento, teofania. É uma palavra chique para dizer que é quando Deus, que é espírito, se manifesta de uma forma que a gente consegue perceber. É quase como um spoiler da realidade espiritual. Isso não é novidade na Bíblia. Deus já tinha se manifestado de forma bem visível antes, como na coluna de nuvem de dia e de fogo à noite que guiava o povo de Israel pelo deserto. É Deus mostrando de um jeito bem concreto, ei, eu estou aqui. E essa promessa vale para a gente hoje. Este versículo dos Salmos transforma a experiência de Eliseu numa garantia para a nossa vida. Não é que talvez tenha proteção. A palavra é acampa. É como se um perímetro de segurança fosse estabelecido ao nosso redor. E a história não acaba aí. Eliseu ora de novo e todo aquele exército inimigo fica desorientado, cego. Ele os guia até a capital de Israel. E quando o rei pergunta se deve acabar com eles, Eliseu diz, não, dê comida e água para eles. Em vez de vingança, Deus mostrou uma graça tão poderosa que os sírios pararam de atacar Israel. A vitória veio pela misericórdia, não pela espada. Certo. Mas como a gente traz essa história incrível para a nossa realidade, aqui e agora? Vamos ver umas lições bem práticas. As lições são bem diretas. Primeiro, o inimigo pode até nos cercar, mas o cerco de Deus é sempre maior e mais forte. Outra,
As nossas armas mais poderosas são as espirituais. É a oração, é a fé. E, talvez o mais importante, a cura para o medo não é a ausência de problemas, mas a consciência do tamanho do poder de quem está com a gente. Essa talvez seja a ideia central de tudo. A gente se concentra tanto no tamanho dos nossos gigantes, dos nossos exércitos sírios, que nos esquecemos do tamanho do nosso Deus. O convite hoje é para a gente ajustar o foco. Então, que tal a gente transformar isso em oração? É um convite simples. Primeiro, reconhecer com humildade. Deus, muitas vezes eu só vejo os problemas. Depois, se agarrar na verdade de que Ele está conosco. E, por fim, fazer a mesma oração de Eliseu, com fé. Senhor, por favor, abre os meus olhos para que eu possa ver a Tua mão agindo ao meu redor. E fica essa reflexão para a gente. No meio da situação que cada um está vivendo, do desafio, da ansiedade, o que será que Deus quer que seja visto? Talvez a proteção dele, uma oportunidade de crescimento, ou simplesmente a sua presença constante, que nunca nos abandona? A verdade é que ele sempre tem mais a nos mostrar.